pessoal, eu sou o João Paulo, aqui do meu lado tem o meu amigo Andreas, do outro lado meu amigo Daniel. Nós estamos aqui no Bem Pelo Bem, na nossa casa, para gravar esse bate-papo e essa conversa. A intenção desse vídeo e dos próximos que virão é de pegar discussões, fatos, acontecimentos, ideias, ideologias, pensamentos, sejam eles no âmbito religioso ou não, e analisar tudo isso com a luz da Bíblia Sagrada, né? O nosso objetivo é atingir aquelas pessoas que se consideram como não cristãs, mas que têm ali o seu conceito, o seu julgamento pronto em relação ao cristianismo, baseado nas pessoas que se dizem cristãs, e mostrar para elas que nem sempre porque uma pessoa se diz ser seguidora de Cristo, ela verdadeiramente faz o que Jesus pediu, né? E também para aqueles que já são cristãos, mas que, pelo motivo que eu não sei, não tiveram um contato mais profundo com o texto bíblico. Esse é o nosso profundo desejo. E para o nosso primeiro vídeo a gente trouxe um tema que com certeza você já se deparou com ele, seja no meio religioso ou não, que é sobre obediência. Nós vamos falar sobre cristianismo e obediência. E aí, meus brothers? E é legal deixar claro também que o pessoal pode fazer pergunta, comentar, porque daí a gente expande a discussão. Exatamente. Tanto no chat quanto no próximo vídeo. Exatamente. E daí, o que vocês me falam sobre cristianismo e obediência? Tem que obedecer ou não? Tem que obedecer, sim ou não? Por que o povo fala que tem que obedecer e alguns falam que a religião, entre aspas, né, ela priva você por causa das regras que você tem que obedecer? Será que toda obediência, algum mandamento seria dogma, por exemplo? Vou lançar essa pergunta, né? Porque eu já tive amigos que falaram, Andrés, eu não gosto de estar em nenhuma igreja, não é que eu não gosto de dogma, né? Será que é a mesma coisa? Né? Legal a gente pensar nisso aí. Uma coisa interessante é saber quando você obedece alguma coisa, né? Uma lei, uma regra. E é muito interessante a gente conhecer os conceitos de lei, né? No grego, uma coisa bem legal que eu aprendi é que a lei ela vem conciliada com costumes, né? A lei ela é o nomos, né? Baseado mais ou menos em costumes, que é a ideia de lei. Já no latim, os romanos tinham a lei como lex, né? Que é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu como império mando e você como não sei o que lá obedece. Já na Bíblia, ela vem como a Torá, né? Que são instruções. E isso aí faz toda a diferença, porque assim, é uma lei que ela te instrui, né? Uma instrução. Por exemplo, eu sou fabricante desse celular, eu vendo o celular para você e eu te instruo, você pode fazer o que você quiser com o celular, mas você não vai colocar ele em contato com a água, senão ele vai parar de funcionar. Você compra o celular e resolve, vou tomar um banho de piscina com ele no bolso. Você pode tomar, só que o celular não vai funcionar. A instrução foi essa, né? E é interessante, eu não tinha usado esse exemplo, mas já que você pegou, muito legal, que vamos colocar um paralelo entre o seu celular e a espiritualidade da pessoa. Sim. Algumas pessoas falam assim, olha, você comprou o celular novinho e aí estava escrito no manual que não era para entrar na água, mas você entrou, você desobedeceu, quebrou a lei. Sim. Então, o fabricante te castiga fazendo com que o celular pare de funcionar. Qual que seria, nesse caso, qual que seria a solução? Você pedir perdão para o fabricante para que volte a funcionar o seu celular. Legal. Então, não faz sentido nenhum. Está completamente errado, fora da casinha essa ideia. Sim, então, legal. Essa visão de lei, ela não é real. Sim. Né? Sim. Então, acho que é que nem você falou mesmo. No hebraico, na Torá, a lei é uma instrução. É como se fosse um manual dizendo assim, Andrés, é o seguinte, a sua vida, assim como o celular não funciona debaixo d'água, você não funciona no álcool, debaixo do álcool, vamos dizer, tá? Você não tem, como é que chama lá, o P, não sei das quantas, a sigla, o telefone funciona debaixo d'água, não tem uma sigla? Não sei. Não sei. Tem os celulares XY tem uma sigla, quer dizer que ele funciona debaixo d'água. Você não tem a sigla para o álcool. Sei. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, não beba álcool, não é uma regra que você é obrigado a obedecer, senão Deus te abandona. É simplesmente o manual de funcionamento do seu cérebro.
Se você não entrar dentro daquela linha, o seu cérebro não funciona com toda a capacidade que ele teria para funcionar. E aí você perde essa capacidade de raciocínio rápido, que mais? De julgamento claro, e você pode fazer besteira que não era para você fazer. Interessante. E a Bíblia traz isso, né? A gente lê em Deuteronômio 4:40, diz assim: guarda, pois, os seus estatutos de Deus e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem. Para que te vá bem. Para que te vá bem. Entendeu? Exatamente. Então, para que eu te dou esse mandamento? Para que te vá bem. É interessante que se você for pegar, né, pelo menos na Torá ali, vários mandamentos são de coisas práticas da vida, né? Você tem assim, você vai tomar banho depois disso, você vai colher tal coisa, é coisa muito prática assim, né? De todos os aspectos da vida, seja higiene, seja, enfim. E por que tinha esses mandamentos tão práticos? Porque a maioria desses mandamentos, por exemplo, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Moisés estava fazendo o quê? Qual que era a função, a missão, o trabalho de Moisés no final da vida dele? Tirar o povo de Israel da escravidão. E lá na escravidão eles perderam a noção do que é certo e errado, e do que é decente e do que é normal. Sim. Né? Sim, então, sim. Regra de tomar banho, regra de lavar a mão, regra de quarentena. Exatamente. Muito interessante isso. E então essa questão de obediência, quando entendida de lei, né, quando entendida como instrução, ela fica com muito mais sentido, principalmente no sentido de amor, né? Porque nós, como cristãos, somos criacionistas, né? E é muito, não sei o que vocês acham, mas eu acho lindo um Deus que pede para que você siga aquilo que Ele mandou, mas para o seu próprio bem. Isso é muito interessante. Tuba, eu só queria ler um verso aqui que está dentro do que você falou também, de Josué 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Numa época que pouca gente sabia ler, né? Então ele está falando, não cesses de falar do livro dessa lei, porque é assim que os outros vão aprender. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então, condição, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus está falando aqui de uma prosperidade terrena. Não estou falando de teologia da prosperidade, estou falando assim, se você se cuidar da sua mente e do seu corpo conforme a instrução de Deus, a consequência disso é que você vai ter mais saúde, você vai ter um raciocínio mais rápido, você vai conseguir se organizar melhor na sua vida. Exatamente. E é legal isso porque tira aquele misticismo todo, né? Exato. Isso é muito interessante porque é a coisa prática, vai ser o óbvio daquilo, né? E uma coisa interessante, muitas pessoas, elas acham que, por exemplo, os mandamentos, enfim, né, que Deus deu por meio da Bíblia, são mandamentos antiquados, ou, não, isso daí foi uma coisa, né, lá para aquele tempo, não tem nenhuma relação com a minha vida prática, né? Só que, como que vocês veem essa questão dos mandamentos que Deus ordenou há muito tempo atrás em relação à nossa vida prática? A gente sabe que era uma questão prática da vida deles, contexto, ali, era tudo prático, né? E como adequar isso na nossa vida hoje, por exemplo? Essa pergunta é fantástica, na verdade. É muito interessante. Sábado agora a gente vai ter um curso, nem sei se pode falar isso aqui, mas a gente vai ter começando um curso lá na Central, e um dos workshops que nós vamos estar fazendo lá é sobre o estudo indutivo da Bíblia, tá? Então, um dos pontos é o seguinte: como que eu vou ler essas regras, esses mandamentos de 4.000 anos atrás e aplicá-los para hoje? Então, interessante. 3 pontos. Primeiro, você tem que olhar para o texto e você tem que entender qual era o objetivo daquele texto para aquela época. Como que esse texto se encaixa lá? Por exemplo, quando Moisés coloca aquele monte de instruções, a pergunta é, para quem que ele está falando? Para um pessoal que foi escravo há 430 anos. Para quem que ele está falando? Para um pessoal que não tem a ciência que você tem hoje. Para quem que ele está falando? Para um pessoal que vai estar andando no deserto, onde não tem geladeira, onde não tem higiene e assim por diante. Então, qual que é o princípio para eles? O que o texto fala para eles? Primeiro ponto. Segundo ponto, você identifica o princípio. Então, por exemplo, regras de saúde, lave as mãos, quarentena, blá, blá, o princípio era saúde. Tá? Não coma tal animal, não coma tal carne, o princípio era saúde. Tá? Então você identificou o princípio e agora você traz o princípio para hoje.
E vou falar uma coisa, é o mesmo, é exatamente idêntico. Os problemas humanos são os mesmos, né? São os mesmos. Então, por exemplo, a carne que eles não comiam naquela época, eu não estou falando nem de Bíblia, se você perguntar para os médicos, eles vão falar assim, essa carne não é tão boa para você. Ele não vai falar proibido, mas ele vai falar, não é tão legal para você. Evite, né? Evite aquilo lá. Inclusive, você deve ter visto, já tem até documentários onde pessoas, famosos, atores famosos, estão falando como que a carne não é tão saudável assim, né? Schwarzenegger virou vegetariano, o outro lá do vegano, Rock, né? Vegano. Qual que é do Rock Balboa? O nome dele é o Stallone. Stallone Virou vegetariano. Tem vários outros atletas também que... O homem mais forte do mundo pelo Guinness Book é vegetariano, ou vegano, não sei. Você postou um negócio desse, comentou essa semana, né? Um cara lá que foi campeão também de erguer peso, bateu um né? O cara era recorde lá. vegano, né? Daí o pessoal até brincou, mas e a proteína? Pois é. Então, a questão é que assim, hoje, como você falou, o nosso misticismo não seria perguntar, se comer isso vai pro inferno? Exatamente. Não. É isso que a gente tem que entender, né? Exato. Deus não é místico. Exatamente. Deus quer que você use o seu cérebro. Exatamente. Para que você tenha sucesso. E assim, pode falar. Não, isso que o pastor falou, assim, da questão de ver o princípio, eu acho muito importante, assim, porque eu conversei com algumas pessoas, né, que, por exemplo, tem um livro lá, X, né, que uma autora fala sobre andar de bicicleta, por exemplo, né, e ela desce além, não, porque bicicleta, isso daí, olha... Pra mulher, né? E tal, não sei o que, não, porque isso é ostentação, sensual, competição. Aí você olha assim, meu Deus, andar de bicicleta, né? Aí você vai ver no contexto da época, né? Uma bicicleta custava o mesmo que um carro, eles estavam fazendo... o problema não era a bicicleta, é que ela ali estava se tornando um objeto de ostentação. É a mesma coisa, por exemplo, celular, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, você ter um celular era ostentação, né? Hoje em dia não, todo mundo tem, né? Então, se você fica se atendo ao que é periférico... o princípio. Se você esquece o princípio e atende o que é periférico, aí você cria um monte de problemas culturais, enfim, né? Daí você começa a julgar as outras pessoas, né? E o mais importante é o princípio, né? Então vamos seguir nesse gancho aí. Então, assim, eu sei que a lei é uma instrução e eu, como cristão, eu preciso me enquadrar em alguma norma? Tem alguma norma que ele vai ver, o Daniel com essa camisa aqui, ele é cristão. O Andres não, ele não é cristão. Existe algum tipo de norma, assim, que eu preciso me enquadrar como cristão? Primeira pergunta, quem sou eu para julgar? Exatamente, né? Enfim, a camisa XY, quem sou eu para julgar? Né? A segunda pergunta, eu acho que nem é também uma norma para você se enquadrar, mas vamos voltar na questão da lei. Vamos falar que você come tudo quanto é tipo de porcaria. Você treina ainda, né, Tuba? Treino. Você tem uma alimentação específica? Eu procuro manter a melhor alimentação para mim. Vamos supor que a partir de hoje, mais uma vez, gente, eu estou pegando exemplos que não é pecado no pecado, tá? Mas vamos supor que a partir de hoje você toma 4 litros de refrigerante por dia, não come verduras, não come frutas e come fandangos, café, almoço e janta, tá? A pergunta não é se isso é pecado ou não, mas eu te pergunto o seguinte, daqui a um mês, como que vai estar a sua performance? Exatamente. Eu vou colher as consequências disso aí. Agora vamos mais longe, vamos entrar na parte da sua conexão com Deus. A sua mente está clara o suficiente para discernir Deus conversando com você? Depois de um mês de fandangos e refrigerante? Muito provavelmente não. Eu não estou falando assim, tomar refrigerante é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Sim. Inclusive, eu não gosto de nada que é extremista. A minha pergunta é o seguinte, nós temos que ter um cérebro e avaliar. Você está se enquadrando dentro de... Eu vou falar regras, mas instruções, melhor. Dentro de instruções que te levam para mais perto de Deus ou que te levam para mais longe de Deus? Exatamente. A sua reforma de saúde está fazendo você uma pessoa mais amável ou uma pessoa muito difícil de se viver com, né? Você falou de reforma de saúde, vamos pular o lado então? Esquece a reforma de saúde. Você está de olho na sua vizinha. Esquece pecado no pecado, tá? Esquece. Sim. Vamos até fechar a Bíblia agora. Sim. Você começa a conversar com a sua vizinha e depois de 1, 2, 3 meses você pula a cerca. Pergunta, isso afeta o seu relacionamento entre você e sua esposa? Com certeza. Por quê? Porque, embora ela não saiba, eu vou saber disso, isso vai afetar. Ok.
Então agora volta para a Bíblia, esquece a questão pecado não pecado. Quando Deus falou, não convém que você pule a cerca, Sim. qual que era o foco dele? O desenvolvimento do seu caráter e do seu relacionamento em família. Vamos mais longe? Quantos anos tem seu filho agora? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Você está pulando a cerca, sua esposa não sabe, tá? E você está tão frio ali que você consegue viver uma vida normal com ela e com a vizinha. Sim. Tá? 1 ano e 7 meses. Quando chega a 6 anos de idade, seu filho olha para você e fala assim, quando crescer quero ser igual ao meu pai. Meu pai é o cara, meu pai é o top, meu pai é grande, forte e é um homem bom. E aí ele descobre que você pula a cerca faz 6 anos. Me fala o que acontece com a cabeça do moleque. Não é? Então, quando Deus coloca certas instruções, o objetivo de Deus não é uma lista de regras para você ganhar o céu ou ir para o inferno. Deus está falando assim, Tuba, eu preciso que você tenha um desenvolvimento de caráter. Ao desenvolver o caráter dessa forma, o seu relacionamento com sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, comigo, seus amigos, vai crescendo. Você vai se tornando um homem mais forte. Mentalmente falando, se é que eu posso usar essa palavra, de caráter. Só que se você quebra todos esses princípios, o seu caráter vai sendo quebrado. Então, mesmo que você elimine a história do céu da jogada, a sua vida aqui na terra vai ficando cada vez mais fraca, vou dizer. É o que a gente leu ali, você mesmo leu, eu li. Deus está falando para que tenha prosperidade. Ele não está falando no céu, ele está falando desde aqui na terra. Interessante, né? E assim, muitas vezes a gente se vê mergulhado em um mundo de regras de todo lado, né? Parece que a gente não se sente muito bem sem regras, né? Parece que a gente, será que é só isso mesmo? A simplicidade do Evangelho? Mas aí quando a gente entende profundamente, verdadeiramente esse sentido, que as coisas fazem sentido, né? Isso... Por que a gente não se sente bem sem regras? Pois é, eu na minha opinião, acho que o ser humano, ele acha que ele precisa dar uma mãozinha em tudo, ele tem que fazer alguma coisinha em tudo. Coloca 2 pessoas. Um é o Andrés aqui, ele é um empreendedor, ele sempre está bolando uma coisa nova, está inventando moda, qual que é a próxima empresa que ele vai começar. E outro é o Marquinhos da Silva, inventei o nome aqui. E o Marquinhos da Silva, ele não tem ideia nenhuma, ele não sabe o que vai fazer amanhã, ele não tem projeto, ele não tem planos, ele não tem nada. E se ele não tiver que bater o cartão de manhã, ele não consegue nem acordar na hora. Quem que funciona melhor com regras? Com certeza aquele que precisa das regras, né? É aquele que não desenvolveu, precisa das regras, porque ele não desenvolveu um cérebro suficiente, uma individualidade, uma independência, uma proatividade. Uma coisa muito interessante que eu aprendi com você também foi o exemplo que você deu. Tipo assim, uma criança, o meu filho, com 1 ano e 7 meses, se ele vai atravessar a rua, o que ele tem que aprender? Um não. A regra é um não, que ele não vai entender que o caminhão vai pegar ele. Então isso é muito interessante, porque assim, naquele contexto, o meu filho ele precisa daquela regra. Como uma chinelada. Como uma chinelada. No entre parênteses. Exatamente. Mas e depois quando ele cresce? Então depois ele vai passar a entender, né? Até mesmo o porquê que eu falei lá. E ele não vai precisar, porque assim, a partir do momento que ele desenvolveu esse pensamento que você disse é muito interessante, eu acredito que Deus quer que você vá se desenvolvendo, né? Ele vai entender claramente aquilo. Não vai precisar do pai lá com não sei quantos anos falar para ele o não. Né? Ele se desenvolveu a ponto de ter esse discernimento. E se o seu filho com 15 anos não desenvolveu isso e você ainda precisa dar uma chinelada nele com 15 anos, o que eu falaria desse menino? Tá doente? Sim. Ele tem problema mental. Interessante. Agora, vamos pinicar um negócio mesmo? Quantos cristãos estão quase que sobrevivendo como se fossem pessoas com problemas mentais? Por quê? Porque a individualidade, a espiritualidade não cresceu. Tem cristão com 40 anos de igreja que não tem eu posso dizer, a idade mental espiritual de uma criança de 7. Interessante isso. Que vocês estão falando me fez lembrar muito a questão da teologia de Paulo, né, sobre a lei, né? E tem muito debate, né, sobre isso e tudo mais, né? Eu acho muito interessante porque eu entendo que assim, o que ele quer dizer quando ele fala sobre lei é justamente isso que vocês falaram, né? Tem até em Gálatas quando ele fala, né, porque
A lei veio para mostrar o pecado ali, que o povo estava, né, sem noção nenhuma do pecado. Aí veio até que viesse o descendente, né? Daí, em alguns momentos, ele fala algumas coisas meio fortes, né? Tem um texto que ele fala até dos mandamentos, dos 10 mandamentos escritos em pedra, né? Isso daí é ministério da morte, agora a gente está no ministério do espírito, né? Daí muitas pessoas usam, olha, tá vendo, né? Ele está indo contra, né? Uhum. E de fato, ele está indo contra, mas em que sentido? Justamente nisso que vocês falaram, ele está dizendo assim, gente, o patamar não é mais aquele. Uhum. Ele não está rebaixando a norma, ele está elevando, por isso que ele está falando. Exato, elevando. Quando ele fala umas partes fortes que até parece assim, tipo assim, né? Joga a lei fora, pra que lei, né? Mas ele não está rebaixando, ele está elevando. Ele falou, gente, a nossa vida hoje é outro patamar. Se a lei dizia tal coisa, não é mais esse o patamar. É muito mais elevado. Andrés, é como se você comprasse uma TV nova. Você lê todo o manual. Depois que você lê o manual e aprende como usar a TV, se torna intuitiva. Você joga fora o manual. Mas você não jogou fora a lei. Exatamente. Você não tem necessidade mais de seguir uma lista de regras. Por quê? Porque você incorporou aquilo. Tá no coração. No livro de Oséias, eu sempre cito isso aí, Deus fala, né? No livro de Oséias é como se fosse um simbolismo ali, Oséias com a prostituta, Deus conosco. Deus fala assim, eu vou te levar para o deserto, vou falar no seu ouvido, você vai me entender e aí você vai me amar. Então Deus está falando assim, joga fora o manual, porque não quero que você siga um papel frio. Eu quero que isso esteja tão incorporado em quem você é e na sua natureza, que seja parte do seu caráter. Hebreus, né, fala, a lei do Deus quer imprimir o Espírito Santo, a lei no coração e na mente, né? E uma coisa que a Bíblia traz bem interessante, seguindo meio nessa linha, uma evidência, digamos assim, de que nós somos discípulos de Cristo. Tem João 13:35, todo mundo conhece esse versículo, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Daí, beleza, então a gente analisa isso e olha friamente. Então eu sou discípulo de Cristo, eu amo meu pai, amo minha mãe, estou ali enquadrado. Na verdade, duas coisas que eu tiro disso. Primeiro, quando chegaram para Cristo e perguntaram, a gente falou disso há pouco, qual é o grande mandamento, né? Daí o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Daí muita gente também olha para o outro lado e simplifica, né? E pensa, Jesus simplificou. Não, na verdade ele ampliou, né? Ele ampliou a lei e levou para o grande mandamento. Por quê? Porque a construção de contexto, nos contextos, ela levava para o grande mandamento que muitas vezes eles poderiam ter entendido lá ainda, né? Então, esse amor aqui, depois ele diz, daí a gente pensa, Jesus simplificou, eu amo, então hoje eu sou discípulo de Jesus, vou procurar um texto aqui, deixa eu ver se eu lembro. Está em Mateus 5 agora. Deixa eu ver se é Mateus 5. Interessante enquanto você procura, que também o fariseu chegou e perguntou, né? Jesus, qual o maior mandamento? Da lista, na cabeça dele ele tinha uma lista de regras. Dessa lista, qual que é o melhor da minha lista? E Jesus falou, Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas não está na minha lista. Você inventou um novo? Eu consigo quase que ver Jesus falando assim, querido, você não entendeu nada. Não entendeu, exatamente. O objetivo daqui era chegar lá. Exatamente. Mas vocês não conseguiram passar no manual de instruções. Exatamente. Aí que acontece? A gente pensa, eu estou no amor até quem sabe, essa pessoa que chegou para Cristo, então eu tô bem, né? Eu amo, mas Jesus chega e mais uma vez eleva. Então ele diz assim, você ouviu o que foi dito, né? Você vai amar o seu próximo e vai odiar o seu inimigo. Mateus 5, do versículo 43 e diante. Eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mais para frente ele vai dizer aqui, se você amar o seu filho, é muito fácil amar vocês dois aqui. Até os ímpios fazem. Muito fácil, até os ímpios fazem. Agora o evangelho vem para elevar o negócio, elevar, né, esse nível. E é interessante porque alguns mandamentos que Cristo dava, eles entravam em confronto com a lei, né, de Moisés. Então, por exemplo, tem uma parte que eles falam lá, eles tentam pegar Jesus, né, a gente pode se divorciar? Por exemplo, né, na lei diz que pode, né, daí ele joga lá pro Éden, né,
princípio, e tem uma parte também que ele fala, acho que de jurar, né? Tem dos Vocês juramentos. podiam jurar, mas agora não, né? E é muito interessante que Mateus ali no começo, você veja, Jesus ele está dando mandamentos até que são diferentes da Torá, né? Depois você vai ver a questão da circuncisão, a gente não pratica, sacrifício, tá? Mandamentos diferentes, né? Mas, para Mateus, Cristo não estava indo contra a Torá. Ou seja, ao obedecer a Cristo, o Messias, você de fato estava obedecendo a Torá. Mas eles falam, mas Cristo está falando uma coisa diferente do que está na Torá. Mas é justamente por isso, porque o objetivo da Torá era levar a Cristo, né? Então ela te levou, agora obedece a Cristo. Ao obedecer a Cristo, você está obedecendo a Torá. Ao obedecer a Torá e não obedecer a Cristo, você não está obedecendo a Torá. É uma coisa engraçada. Parece estranho, mas é bem lógico, na verdade. E assim, e nesse sentido, pegando essa linha de pensamento, então qual que é a verdadeira proposta de mudança? O que realmente muda quando eu me torno um cristão, Daniel? Eu acho que muda o seu objetivo, o seu foco. Então, em vez de você fazer as coisas pelo teu próprio umbigo, ou por um foco qualquer, ou por um foco terreno, você começa a colocar o seu foco em Deus. E o seu caráter começa a entrar num processo de desenvolvimento. A gente estava falando antes aqui, né? Não é que você não peca mais, não é que você não faz mais coisas erradas, mas a cada dia você está um pouco mais perto do sonho que Deus tem para você. Ou seja, você está um pouquinho mais perto de um caráter perfeito. Você nunca vai ser perfeito aqui na Terra, nunca. Mas hoje você está melhor do que ontem. Amanhã você está melhor do que hoje. Mas melhor como? Por quê? Porque você foi entendendo que aquilo que Deus pede para você é simplesmente, puramente para o seu próprio desenvolvimento. Verdade. Em relacionamento com Ele, em relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Legal. É isso que diferencia, eu acho, que o cristianismo assim, das demais visões, né? Porque nas demais visões você tem assim, aquela ideia de que, bom, para eu ser aceito por Deus, para eu ser, né, para eu ser santo, para poder estar na presença dele, né? Eu tenho que chegar num nível, daí eu vou ser aceito. A partir dali, né? A partir dali. E na Bíblia não, né? Deus, ele diz assim, veja, ele me aceita, ele me chama de santo, justo e bom, eu estando no processo, né? Então, a graça de Cristo me cobre, né? Aquilo que falta, e Deus me olha e você está aceito, sem pecado. Ele não vê, mas eu não sou perfeito, né? Mas não, ele te vê dessa forma, né? Isso é graça, né? Incrível. Isso que é o X do cristianismo, né? Eu só aceito por Deus, né? Você falou uma coisa, eu lembrei, desculpa, só de um exemplo. Você pega o seu filho. O seu filho agora é muito pequenininho, mas ele cresceu um pouquinho, agora você põe ele na aula de natação. E ele vai lá e consegue ir daqui até ali, sem afundar. E aí você pega ele. Pergunta, ele é melhor do que você? Não. Você daria 200 voltas naquela piscina. Mas você morre de orgulho e de amor, porque ele venceu uma etapa da vida dele. Verdade. E ele foi perfeito. Por quê? Porque aquele dia ele foi melhor do que ontem. Não dá nada. Aquilo lá é quase nada em comparação com os melhores nadadores do mundo. Mas como o André acabou de falar, Deus olha para você como se só existisse você em todo o universo. E se você vencer uma etapa da sua luta hoje, eu imagino Deus como pai pegando aquele filhinho que nadou 2 braçadas e comemora com ele com fogos de artifício e todo mundo em volta. Amém, que beleza. E um negócio interessante, você falou do próprio umbigo, né? Que às vezes a gente pensa. Eu acredito que o egoísmo é a grande base do que se diz pecado, né? Ir contra a vontade de Deus. Paulo aqui em Gálatas, ele enumera as obras da carne, daí ele coloca lá idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedice. Se você for ver, sempre tem o egoísmo, sempre o egoísmo é a base de cada uma dessas coisas. E lá no final ele diz assim, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. E assim, eu acredito que não vai herdar, porque assim, o reino de Deus não vai ser compatível para você que ainda quer continuar. Eu acho que é por puro respeito que Deus vai falar, tá bom, eu vou te respeitar, mas aqui não é compatível com o que você ainda pensa, ainda tem como desejo. Você não vai ser feliz aqui. Você não vai ser feliz aqui. Você não vai. E quando ele enumera, ele dá o fruto do Espírito, né? Que ele fala que é amor, alegria, benignidade, bondade, enfim. Ele fala desse fruto. É muito interessante primeiro a gente saber que é o fruto do Espírito, né?
E assim, a base disso daqui já é o contrário, já é eu pensando, adorando o meu Deus e também pensando na horizontal, né? No próximo. E assim, o que vocês acreditam que se é possível eu, por exemplo, estar enquadrado e vivendo lá os 40 anos sobre as regras, porque eu ainda não entendi e não está cumprindo, esse fruto não está sendo cumprido na minha vida? Eu acho que esse é um perfeito tema para o nosso próximo episódio. Legal. Então né? não perca. Tá aí a sugestão, né? A deixa. E aí, mais alguma coisa, Anderson, a falar? Olha, eu acho que é isso, né? Esse tema é incrível, né? A gente pode, aprofundar muito, né? Por isso que é legal a gente fazendo mais e aí cada vez a gente tenta se aprofundar mais e mais, né, nesse tema. E seria legal se o pessoal que estivesse ouvindo mandasse para nós aí algumas perguntas, algumas ideias, sugestões. Então é isso aí, galera. Eu acho que eu gostaria de terminar com uma história em 30 segundos, né? Uma certa vez uma pessoa veio e me perguntou, né, Andrés, será que Deus me aceitaria? Né? Sei lá, se isso que vocês dizem, né, que um dia ele vai voltar e tal, né? Ele me aceitaria? É uma pessoa que tem um estilo de vida, enfim, dela, né? Então ela se questionou por quê? Querendo dizer assim, será que ele me aceitaria com o estilo de vida que eu tenho? Daí eu respirei fundo aqui, que eu falo pra pessoa, né? Não posso ser omisso, mas também, né? Não posso julgar e tal. Daí eu falei assim, olha, eu fiz outra pergunta pra ela, você aceitaria Deus? Ela perguntou, daí eu falei, porque veja só, era uma pessoa que tinha acabado de terminar um namoro com uma outra pessoa. Eu falei assim, você aceitaria? O que você acharia? Você não quer voltar com a tua ex-namorada, né? Não quero. O que você acharia se ela forçasse você a ficar com ela? Não, seria péssimo. Eu falei, então, a mesma coisa em relação a Deus, né? Não é que ele não te aceita, ele te aceita, ele quer ficar com você. Mas se ele forçar você a ficar com ele, então você vai ficar a eternidade do meu lado. Isso não é tem bom amor. ou não? Não tem amor. Daí eu falei, é a mesma coisa que a tua namorada. Ia ser péssimo pra você, né? Então, por respeito a você, né? Mas ele tá de braços abertos, né? Amém. Então, para finalizar, a gente pode então resumir que a obediência e o cristianismo, o sentido dessa obediência é por amor, né? Ele pede que a gente obedeça para o nosso próprio bem, né? Que tudo que ele fala é uma instrução de vida em abundância aqui e eternamente. Né? Exatamente. É isso aí. Bom conversar com vocês. Valeu. E até a próxima. Valeu, galera. Até.